graça e a paz a todos, amados irmãos. Paz do Senhor, meus amados. Em nome de Jesus, vamos meditar aqui novamente nas Escrituras Sagradas, amém? Perdoe, meus amados, mais uma vez. Vou postar mais vídeos por causa da correria da gente, né? Nós fazemos a obra também do Senhor no Centro de Recuperações, pregamos o Evangelho. Tem muitos que estão sedentes da palavra, estão ansiando ouvir o Evangelho de Deus. Isso é gratificante, meus amados, porque eu também anseio fazer a vontade do Senhor. Bem? E está um pouco corrido, né? Eu sempre fico atento para fazer os vídeos aqui também, né? Falar da palavra do Senhor não podemos deixar, amém? Vamos meditar aqui, meus amados, no Evangelho de Mateus capítulo 16, 24 em diante. Os discípulos de Jesus deve levar a sua cruz. Olha só, lá no 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após a mim, renuncie a si mesmo, tome sobre a si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará ao homem em recompensa de sua alma? Uma pergunta, né? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Olha só. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, o Senhor Jesus diz aqui: se alguém quiser vir após a mim, renuncie a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo que quem quer seguir a Ele tem que renunciar a nós mesmos, como as nossas vontades, os nossos desejos carnais, morrer para esse mundo, porque Ele se entregou por nós, Ele morreu a nossa morte, e viver Cristo, viver para Ele. Pegue sua cruz e siga-me. Negarmos negar a vontade dele, vontade nossa desse mundo aqui, os desejos carnais, né? Morrer para esse mundo. Amém? Meus amados, um versículo antes aqui, o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos, né? Aqui no Mateus 16, Mateus capítulo 16, 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. Jesus diz assim: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Ele está perguntando aqui aos discípulos, né? Quem diz por aí quem eu sou, né? E eles disseram uns disse João Batista, outro diz Elias, outro diz Jeremias.
ou um dos profetas? E disse-lhe ele: E vós, quem dize que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus, respondendo, disse: Bem-aventurado tu és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha só. Então mandou seus discípulos que ninguém dissesse que ele é o Cristo. Ele falou assim: olha, não diga a ninguém que eu sou Cristo, que eu sou Filho do Deus vivo. E ele continua aqui. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, a padecer muitos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Aleluia. E Pedro tornou de parte, chamou ele particular, e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando, e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são do homem. Jesus está dizendo aqui: você está pensando, Pedro, como o homem está pensando. As coisas de Deus não é esse propósito aí. Ele chamou Pedro a atenção. Você vê que Deus revelou a Pedro que o Senhor Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando o Senhor Jesus disse que é necessário que o Filho do Homem seja levantado da terra, Pedro foi contra. Porque o Senhor Jesus disse aqui: Pedro, você não sabe os planos de Deus. Agora aqui, meus amados, no capítulo 17, a transfiguração, olha só. E no 28, no 16, 28, antes de irmos para lá. Em verdade, eu vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olha só. Depois que Jesus exclamou Pedro, Jesus falou: olha, os que estão vivos aqui não vão conhecer a morte antes de ver o Filho do Homem no seu reino. Então no capítulo 17 diz assim: eis que dias depois tomou Jesus consigo Pedro, olha aí, e a Tiago e a João, seu irmão, e os que conduziram em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que ali apareceu Moisés, Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, e disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui.
Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 barracas, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o. Olha só. No 6. E os discípulos ouviram isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximou-se Jesus, tocou-lo e disse: Levantai-vos e não tenha medo. E ergueram eles os olhos e ninguém viram senão a Jesus. Olha só que palavra tremenda, olha que revelação, meus amigos. O Senhor Jesus chamou Pedro, Tiago e João, né, os que eram mais próximos, mais íntimos de Jesus. E Jesus se transfigurou. Você vê que capítulo antes Pedro repreendeu Jesus, né, para que ele não fizesse, na verdade, um plano de salvação para a humanidade. E seguindo o Senhor Jesus, chamou a Pedro a atenção: olha, você está pensando como o homem está pensando. Esse não é o plano do meu Pai. Eu vim servir ao meu Pai, eu vim fazer a vontade dele. E aqui na transfiguração, o Senhor Jesus quis dizer o seguinte: olha, é esse corpo que eu quero te dar, não é esse mundo aqui, Pedro. Aquele que quer me seguir, Jesus disse, não tem que negar a si mesmo, as nossas vontades, e vai fazer a vontade do Pai. O Senhor Jesus, quando se transfigurou, apareceu Moisés e Elias, né? E quando Pedro se levantou e disse também, olha Pedro de novo: Senhor, é bom estar aqui. Eu vou fazer um tabernáculo para ti, uma barraca, né? Uma para Moisés e uma para Elias. Então a nuvem luminosa, que era o próprio Deus Pai, tirou Moisés e Elias. Moisés representa a lei e Elias os profetas. Deus tirou e mostrou só ao Senhor Jesus e disse: Eis aí o meu filho amado, escutai o que ele fala. Eu e você, meus amados, nós devemos escutar o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Devemos continuar caminhando em Cristo Jesus, que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E o objetivo é termos um corpo glorificado, como o Senhor Jesus se transfigurou e mostrou a Pedro. Praticamente o Senhor Jesus disse a Pedro: olha esse corpo aqui que eu quero dar a vocês. O plano de Deus para vocês é isso aqui, ó. É esse corpo glorificado. Amém, meus amados? Eu não vou estender muito esse vídeo. Que o Senhor Jesus continue abençoando vocês. E se tiver alguém que não aceitou a Jesus como seu Salvador, põe aí no comentário: eu aceito em nome de Jesus. E busca uma igreja evangélica e vai congregar, meus amados, que o Senhor Jesus está perto de levar a sua igreja, a tua noiva. Os sinais estão aí e cada vez aumentando. E essa palavra enche o coração de vocês para a honra e glória do Pai. E continua no Senhor Jesus, meus amados. Caminhe com Cristo, Ele na frente e nós atrás, obedecendo como Ele obedeceu o Pai. Se entregou por nós e vamos caminhar para obter a vida eterna, o corpo glorificado. É esse corpo que Ele mostrou a Pedro. Negue a si mesmo. Essa vida aqui já está, essa vida que os homens querem viver nesse mundo aqui já está condenado. Os homens não querem saber de Jesus, né? Mas eu quero.
Muitos irmãos aqui quer ter esse corpo glorificado. Os homens não se atentam para isso, meus amados. Por isso, muitos homens vão ficar na grande tribulação e vão ver as taças da ira de Deus. Longe de nós isso. Vamos estar em Cristo Jesus. Obedecermos ao Senhor, está nele. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Paz do Senhor.